tudo legal, certo. que bom. Então, vamos começar o nosso bate-papo, né? Como sempre, antes de mais nada, eu sempre gosto muito de agradecer o artista que está aqui com a gente, conversando, que está cedendo seu tempo, seu talento, suas obras, colaborando aqui, um projeto que é muito legal, mas é legal justamente porque vocês estão enriquecendo muito esse panorama aí da gravura no Brasil. Muito legal. Muito obrigado, Filomena, por estar participando. A gente é uma alegria ter você aqui hoje conversando comigo. E não sei se você quer falar alguma coisa também, logo de cara. Eu quero agradecer também o convite. Achei muito legal esse convite, achei o projeto super interessante. Eu achei que isso foi muito legal. E eu quero agradecer também pelo convite e essa tarefa de representar a região Centro-Oeste foi para mim um motivo de alegria. Para a gente também é uma alegria ter você aqui. E agradeço também as pessoas que estão aí assistindo, mandando saudações, mandando boa noite. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Quem tiver dúvida, manda também aí, comentário, a gente vai filtrando na medida do possível. E, Ok. Filomena, você falou agora um pouco, né, de estar representando a região Centro-Oeste. Eu vi que você teve, assim, alguns deslocamentos geográficos, né? Acho que você se mudou de cidade algumas vezes e vi também que a sua história na arte ela é bem interessante, assim, a sua trajetória ligada à cena cultural aí de Goiás bem forte, né? Eu não sei se você queria começar falando um pouco disso, como foi essa sua trajetória, o que te despertou para a arte, como foi essa Uhum. questão. Bem, eu vim para Goiás, eu sou de Minas, sou de Uberlândia, Minas Gerais, né? E eu vim para Goiás, eu tinha 12 anos. E aqui eu tenho um irmão, tinha, né, que ele já faleceu. Eu tinha um irmão que era artista também. E quando eu cheguei aqui, toda a cultura praticamente goiana em artes visuais frequentava a casa dele. E o que aconteceu? Eu vim morar exatamente junto com ele e era uma chácara. Então, o que aconteceu? Eu acabei convivendo com todos os artistas muito expressivos da época, inclusive muitos gravadores, né? Então, eu tive um acesso à arte de Goiás de uma forma muito única e muito próxima, né? Posteriormente, eu entrei num curso na Federal, que era um curso livre, eu já estava com 13 anos, quer dizer, um ano seguinte eu já entrei, fui de fato envolvida com aquele cenário. Era assim, muitos artistas que passavam pelo ateliê dele. Eu, uma menina, né? E assim, gostava de frequentar junto com ele as exposições. Então eu fui conduzida ao conhecimento da arte em relação a isso. E convivi com muita gente boa mesmo, até hoje, né? Convivo. E no campo artístico. E aí eu decidi posteriormente fazer artes e vim estudar e construir meu mundo artístico, né? Assim, visão de mundo nas artes visuais. Foi assim, foi bem menina mesmo quando comecei. E, por exemplo, aos 17 anos eu já estava na universidade, eu já sabia que eu queria. Eu sabia que eu queria lecionar arte, que eu queria me envolver com quem queria. Eu nunca gostei muito de dar aula para criança, porque eu acho que a dificuldade da aula para criança, que os pais influenciam muito esse querer, né? E eu queria estar num lugar em que as pessoas desejassem a arte, sabe? Então, assim como eu desejei, eu queria passar para alguém que desejasse também. Então, foi assim que eu comecei. Nossa, que legal isso, né? É engraçado você falar da. Acho que a gente tem muito isso, né? Dar aula, às vezes, para criança, para menores, é difícil, porque nem sempre elas estão com isso. É, É engraçado porque, ao mesmo tempo, você praticamente era uma criança, né? Você já exatamente. sabia, nossa, que Eu era impressionante. criança. Então, foi uma vocação que começou muito cedo para você, esse caminho. Isso é Sim, muito sim. bacana.
Quer dizer, com uns 13 Sabe, anos já era uma Renato, certeza. e aconteceu uma coisa muito interessante, é que em Uberlândia eu tive uma professora que ela tinha acabado de fazer o mestrado, e na época era assim, poucas pessoas faziam mestrado, né, em arte. Então ela tinha chegado e foi dar aula exatamente na escola que eu estava. E eu tinha, assim, por volta de uns 10 anos, mais ou menos, quando eu conheci a obra de Calder, por Uhum. causa dela. Então, assim, é bem certo que houve influência do meu irmão. Claro, eu não nego isso jamais, porque eu aprendi também, principalmente o ofício da pintura, foi com ele. Mas a semente, ela foi plantada, de fato, na infância, lá. E lá, né, porque ele morava aqui, eu morava lá. Lá eu ouvia, você tem um irmão artista, tá? Aquilo ficava. Mas as aulas de artes, por exemplo, principalmente o conhecimento desse movimento de Calder, né? Para mim foi muito importante. E por causa de uma professora. Então, eu achei isso muito legal. Então, quando eu cheguei aqui, eu era já desperta, tá? Eu acho que eu entrei num ambiente propício. Estava no lugar certo, na hora certa. E aí eu comecei a desenvolver. Bem certo que eu vejo assim, é, igual eu falei uma vez numa apresentação, até eu acho que foi com a Talimara. Disse, olha, tem muita gente boa em gravura aqui em Goiás. Eu fiquei surpresa em ser convidada, porque tem gente boa demais, sabe? Assim, é um campo muito expressivo, Goiás é muito expressivo na gravura, né? É, Então, eu fiquei assim, lisonjeada, né? Feliz, realmente feliz. Até comentei com ela, olha, eu não vou mandar essa live, esse vídeo não, porque eu tô falando muito de felicidade. Mas é porque eu, de fato, o mas que meu bom, né? contentamento Que é legal. expresso, eu não dou conta de negar, né? Então foi muito bom, sabe? E foi assim que aconteceu, É, desde a infância, aquela coisa assim, de desenhar, isso eu sempre desenhei muito, eu sempre gostei demais de desenhar. Eu desenhava era nas portas de guarda-roupa, aquelas coisas, né, de que as menino de mães interior. adoram, né? Mas os E teus pais assim, tinham uma visão parede. positiva disso. Oh, não entendi. Eu digo assim, normalmente, quando a gente começa a desenhar em todos os lugares, né? Que nem Ah, você falou, com na porta do certeza. guarda-roupa, e muitas vezes os É, pais veem isso e ficam muito bravos, repreendem, não pode, é só no é, papel. Mas pelo que você falou, a sua família tinha uma visão positiva ao disso. contrário. Exatamente. Por sinal, a minha mãe foi a grande incentivadora do meu irmão, ele se chama Kleber Gouveia. A minha mãe foi a maior incentivadora dele. Foi ela quem ajudou a sustentá-lo fora. Então, ela era a pessoa, né, que também me incentivou. Meu pai, quer dizer, eu não tive esse entrave, né, tão forte. E como isso Talvez influencia, as né? minhas dificuldades mesmo, porque até hoje, na minha cabeça, ele é o grande, entendeu? E eu nunca tive, assim, vontade de, vou querer superá-lo. Não, ele fez o que ele quis no tempo dele, ele agiu segundo as intenções, as visões de mundo dele. E o que eu peguei dele foi ser sincera com o que eu faço. Ele era muito verdadeiro naquilo que ele fazia. E eu acho que esse foi o grande lance que eu aprendi dele. Tipo assim, o que interessa é como a gente faz, sabe? Não é o que a gente faz. Esse foi o grande lance que eu acho que eu peguei dele. E eu falava assim para ele, eu acho que eu sou um pouco obstinada com relação à arte. Eu falei assim, mas a arte precisa de obstinação, porque senão a gente Que não bom. vence. Não, Aí eu achava, fica pelo ou caminho. seja, ele só me estimulava, sabe? Isso para mim foi ótimo. É, Eu não dou conta disso aí, não, viu? Não e a dou gente conta vê de jeito nenhum. assim, quando tem um incentivo, não só da família, né, mas do Sim, entorno, como a gente ganha tempo, quer dizer, muito mais jovem consegue ter uma relação positiva, já encaminhar, e às vezes tem pessoas que claro. gostam, mas tem que batalhar tanto contra a família, contra os amigos, contra a coisa e tal, e isso às vezes tira muito tempo e muitas experiências, né? Mas você É, comentou que aí tem uma cena artística super forte, e o André de Miranda também, grande gravador, tá aqui, ele comentou que ele tem até um livro
Arte da Gravura em Goiás, de 1950 a 2000, da Edna de Jesus Goya, da UFC. Isso, aí não a gente boa demais. O André é uma pessoa especial também, ele está aqui É, assistindo. André é fantástico, Já né? falou boa noite também, outras pessoas também estão aqui online. Mas ele lembrou dessa obra aí, legal, ficar até registrada, porque Sim. é muito Olha, legal. pelo livro da Edna, eu seria terceira geração, Isso que eu ia perguntar, tá? porque você comentou das É, gerações, eu queria isso, entender melhor essa isso. questão. Pelo, exatamente, porque eu seria a terceira geração, que não é daqueles formadores, mas dos filhos deles, né? Ou seja, eu seria uma neta, né? Na, na, O eu neto, seria uma neta. o neto que tem o melhor Com papel, né? criança. Então, alguma coisinha assim mais próxima, mas, assim, naquilo que ela comenta, né, sobre as, as gerações, eu seria uma terceira, aqui em Goiás. E acho que você conseguiu trazer para essa geração, pelo que você fala, assim, né? Esse neto, ele já transborda também, não só de linguagens, eu vi que você trabalha em várias linguagens, mas você também Sim. trabalha com muitas técnicas diferentes, quer dizer, trabalha com estilo, com metal, com Uhum. colagem, com até pintura, escultura, É, e inclusive parte tecnológica, né? E plástico também, né? Acho que grava em plástico. Também queria que você isso, falasse um pouco mais isso. da pluralidade. Sim, na verdade, foi uma coisa até interessante porque quando eu fui para o curso de artes visuais, eu tinha assim um apego muito grande à pintura, ao desenho e à pintura, e sabia que eu queria também dar aula. Então essas noções elas estavam claras na minha cabeça. Então, passei por todas as técnicas, fiz todo o curso, tanto é que eu me ingressei em artes em educação, né, na licenciatura, depois eu transferi para graduação e voltei de novo para a licenciatura, porque eu não queria, eu pegava tanto matéria de graduação que eu acabei adiantando graduação mais do que licenciatura. Então, foi assim, uma saladinha, mas que era para ficar ali, né? E a gente tinha aula, assim, era um tempo muito profícuo, a gente tinha aula de manhã, de tarde, de noite, e eu não queria sair dali. Era muito bom. A gente convivia com artistas mesmo, que, por sinal, eram professores. Isso foi um tempo, assim, que a Universidade Goiana foi ímpar, tá? Foi um tempo ímpar. E nisso, eu fui fazendo técnicas e fui gostando das coisas, das linguagens e aprimorando. Acredito que o fato de eu dar aula também em diversidades de linguagens me favoreça, porque acaba eu continuo estudando uma diversidade maior. Depois, assim, já há muito tempo, em 2013, eu fui convidada pelo professor Tai, ou seja, eu fiz gravura na faculdade. Agora, agora, vírgula, né? Em 2013, o Thay me convidou para fazer uma oficina com ele de estilo. Eu falei, nossa, mas gravura está tão longe, tem tanto tempo que eu não faço. Vamos fazer. Aí toda a equipe dele organizou a oficina e eu fiz. E eu me lembro que foi assim, um período difícil para mim, porque eu tinha perdido pai, mãe, irmão. Foi um período muito próximo que eu perdi tio, que na verdade ele foi viveu comigo como irmão, né? Porque minha mãe que educou ele. Então era assim uma proximidade muito grande, gente muito criativa e que foi falecendo por um tempo, né? E quando chegou em 2013, culminou na morte do meu pai. E eu estava muito chateada, né? E aí ele falou, vamos fazer a gravura. E eu fui e fiz a gravura. Ali, eu já estava fazendo uma pesquisa do corpo. E essa pesquisa que eu estava fazendo, eu chamei de tomografia. É, eram imagens a partir de ressonância magnética, né? E foram imagens, porque ter imagem médica hoje em dia não é raro, né? Você tem aos montes. E aí, um dia eu vendo uma delas, eu fiquei extasiada com a beleza da imagem da ressonância e comecei a pesquisar a questão da ressonância e tudo mais. Então, eu já estava desenvolvendo um trabalho
desde 2009, por sinal, é, em, a partir da ressonância magnética. Aí, quando fiz a oficina com o Tai, aí me despertou, falei, assim, puxa vida, gravura, isso aqui é uma gravura do corpo, e aquela coisa foi mexendo na minha cabeça, foi aumentando, eu falei assim, é aqui. Aí eu comecei com estilo, comecei fazendo estilo, tá? Aí logo eu encontrei o Zé César, que é da segunda geração, no caso, tem tudo a ver Ele e o pai. comigo em relação. Exatamente. E aí, o que acontece? Ele me convidou, falou, ó, nós temos um ateliê de gravura lá na FAV, você não quer participar? Eu falei, bora, vamos participar. E, assim, eu gosto muito de trabalhar, sabe, Renato? Olha, para você ver, eu gravo todos os dias. Não necessariamente eu imprimo, mas gravar eu gravo todo dia. Eu tenho prazer naquilo que eu É faço. Então, eu faço gostoso, muito. né? Ah, é bom demais. Você Pô, descobre o segredo deve não ficar é, de um material, o embate que você tem na hora de gravar, isso te desperta, o que que eu não estou dando conta. Então, eu sou assim de muito desafio. E aí, comecei a fazer. E foi nessa época eu entrei para essa turma, né, do Ateliê Livre de gravura da FAV. E aí ele me convidou. Falou, "Ó, vamos pesquisar um pouquinho mais profundo?" Eu disse, ai, vamos. Aí eu por que entrei com não, né? ele. Ué, por que Topou não? receber o convite. Aí eu levei a tomografia para tomosgravura. Hum, E aí foi onde eu desenvolvi outras técnicas. Aí o interesse era ver meu corpo estampado de outra forma, né? Ver meu corpo a partir da gravura em todas as materialidades. Aí foi onde eu fui pesquisar. Mas por limites pessoais, a única que eu fiz só uma foi a Lito. Embora a universidade aqui tem pedras fantásticas, mas a minha dificuldade manual me impediu, né? Peso da pedra, dificuldades próprias minhas. ali tu Aí, é bom. é, aí o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo todas as técnicas. Até quando eu cheguei numa parte da minha pesquisa, porque como ela se relacionava muito, desculpa, como ela se relacionava muito com o meu corpo, né, com aquilo que eu vivenciava e tudo mais, um dia eu lembrei de uma fala de um dos médicos que conversou comigo ao ver minhas imagens. E ele falou assim, Filomena, você sabe que coluna só piora. E eu peguei a coluna e trabalhei na FAV. Peguei o cérebro e trabalhei na PUC, que eu dou aula na PUC. Como eu gosto de pesquisar demais, eu queria pesquisar, queria colocar aluno envolvendo em gravura, aí eu separei uma coisa da outra, mas para levar duas pesquisas. Então, a do cérebro eu levei cosmovisões, é muito comum isso em mim, eu fazer duas, três séries juntas, por causa de muitas, é um interesse Expectativa, né? mesmo, múltiplo, né? E aí eu fui levando. Na FAV eu levei tomosgravura e na PUC eu levei cosmovisões. E aí, trabalhando a questão do cérebro enquanto uma fonte, algumas questões poéticas com relação ao cérebro, a fonte, a árvore, sabe? Algumas questões nesse sentido. E na FAV, que foi a própria tese mesmo, eu trabalhei como o corpo como uma paisagem. Hum. Porque um dos momentos que eu vi, eu virando a imagem, ela pareceu uma paisagem. E aí, dali, eu comecei a imaginação fluiu, né? E foi onde eu comecei a trabalhar mais técnicas ainda. Até que um dia eu lembrei dessa fala dele, do médico, né? Olha, Filomena, a Coluna coluna só só piora. piora. E eu Gostei falei dessa. assim, eu preciso encontrar na gravura alguma coisa que piora e ao mesmo tempo muda. E foi onde, pesquisa aqui, outra ali, eu vi um trabalho do Evandro que ele fazia matriz perdida. Eu falei, opa, matriz perdida. Eu já tinha algumas referências. Por exemplo, a Cris Birrenbach, que ela trabalhava com a imagem, ela fez imagem é, de,
de raio-x e gravura, a Mônica Mansur, né? O, o, ai, sumiu o nome dele agora. Ai, mas eu vou lembrar. É, Que também trabalha muito, um gravador famoso. Ah, sumiu o carro agora, desculpa. Mas ele também foi uma das referências. Mas eu queria uma outra referência de linguagem. Aí foi onde eu vi o trabalho dele com relação à matriz perdida. Aí comecei a pesquisar a matriz perdida. E aí eu comecei a trabalhar as minhas tomografias a partir da matriz perdida. Porque a ideia era, se a coluna só piora e ressignifica um ser humano, mas a destruir matriz perdida pode ressignificar a própria gravura. E foi onde eu fiz essa relação de similaridade entre as duas coisas, sabe? Na verdade, uma narrativa, né, entre as duas coisas. E aí comecei a trabalhar com matriz perdida. Aqui, eu não estou sabendo quem está trabalhando com matriz perdida. Eu sei que em, em, em escolas ensinam, né, mas trabalhando com matriz perdida, não estou sabendo. é uma técnica Até se alguém... bem exigente, assim. É, É muito legal, exatamente. mas é difícil. Mas ela é evidente. A gente perde muito. É, Só um a gente detalhe. perde muito material. E às vezes está lá É, no meio e você fala, putz, olha o que eu fui fazer. E aí não tem como voltar, não tem como. não tem como voltar. Agora eu preciso Exatamente. incorporar. E aí todo aquele processo de tirar todas as cópias numa faixa, depois tirar todas as cópias em outra. Então, mas assim, mesmo isso sendo assim laborioso, mas me encanta, me agrada, sabe? Eu gosto. Então, as últimas imagens que eu tirei de tomosgravura para a tese foi exatamente isso. Eu passei a trabalhar as imagens, até eu separei aqui para mostrar um pouquinho assim do que a matriz ficou com relação ao trabalho, né? Aqui, por exemplo, vou mostrar, vamos fazer uma live diferente, tá? Olha só, essa imagem, né? Sim, Repare, eu gosto de usar um papel que ele é oriental, então ele é muito fininho, até difícil de pôr moldura, de ter gente que coloca moldura sem danificar o papel. Mas olha só, então, quando mexe na gravura, ela perde, né, as etapas anteriores. E ela vai ficando uma coisa que muitas vezes confunde a gente, né, na hora de estar fazendo. Mas aí é a hora que dá, né? acho. A pintura não tem uma necessidade igual a pintura tem de grandiosidade, né? As matrizes não precisam ser tão grandes para elas serem tão significativas. Sim. E isso também foi uma coisa que eu gostei. Outra pesquisa que eu fiz, Renato, que foi muito interessante, foi usar um material, depois eu mostro mais imagem, usar um material que ele era atípico. Por exemplo, o linóleo, eu queria algo maior, e o linóleo tem um limite, né? Aí, meu pai, ele tinha sido sapateiro, né? De origem, ele era sapateiro. E eu comecei a lembrar de como ele cortava o solado, a borracha. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre borracha. E aí descobri uma tal de color plaque, é uma borracha sintética, ela é lisa, ó, ela é rugosa de um lado e lisa do outro. Mas eu vinha descobrir dois segredos dela. Ela tem várias cores, e a cor clara é a que permite a gente trabalhar, porque a escura eu não dei conta. E outra coisa é que, para o calçado masculino, não deu certo. Porque o calçado masculino não tem uma película que eles passam para o calçado feminino. Então, ao colocar o papel, ela grudava. Eu falei assim, não, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu fui pesquisando no contexto, né, das lojas e tudo mais, eu vim descobrir isso, que a borracha para o calçado feminino, ela possui uma camada sabe, de um sintético em cima que Sim. permitia deslizar, sabe, não colar o papel. E Esse aí foi onde eu material, fiz a pesquisa nesse material. ele tem. Ele permitia um tamanho maior, sabe, porque ele vem numa placa
uns 90 por 1,20. Aí eu fiz gravura gigantesca, quer dizer, gravura gigantesca, vírgula, né? Gravura grande, né? Foi também uma boa experiência que eu tive, foi de fazer essa ampliação, né? E as imagens, opa, e as imagens da ressonância, ela tinha aquelas chamadas é, legendas, né, do próprio corpo. E eu brinquei com aquilo, sabe? De trazer para a gravura aquelas legendas como imagem e texto. E foi assim, um fluir das duas coisas na gravura. E assim, eu já tinha extrapolado tamanho, brincar com imagem e texto, trazer números que eram próprios do repertório da imagem radiológica, né? E depois a matriz perdida. E aí eu entendi, assim, para mim, fechou aquela busca, porque o que eu vi que ainda que eu perdia, eu me superava, sabe? Então, toda a questão afetiva que existia e de tristeza relacionado com o início da questão da ressonância, deixou de ter esse sentido para ter só o sentido poético. Então, aí comecei, sabe, a pensar na gravura de uma outra maneira. Aí, outra coisa também foi o uso da cor, né? Brincar com a Uhum. cor. Sair daquela convenção de que gravura tem que ser preta e branca, Só né? o preto e branco E deu uma é, nova. Isso, por exemplo, nesse trabalho da Tomos Gravura, comparando, eu vi que ele tem uma série de gravuras e também de pinturas, né? sim, E é sim, muito legal tem. como o mesmo tema, vamos dizer, foi tratado em duas linguagens tão diferentes, né? A pintura é super Sim, fluida, super livre, e a gravura normalmente mais amarrada, vamos dizer assim. Só um detalhe, algumas pessoas exatamente. perguntaram, quem quiser ver esses trabalhos, eles estão no Instagram do Armazém da Gravura, que tem Aham, esses trabalhos que a gente está falando, quem quiser ver, para entender melhor, né? é, Então, e no é. próprio site da Filomena, que é No ótimo, site. super legal. Então, eu queria que você É. falasse um pouco dessa questão de trabalhar o tema na pintura e na gravura, essas duas linguagens, como que foi trabalhar com isso também? Isso. Uma das advertências, né, que eu levei foi quando, ao mexer com a cor, né, em excesso, porque eu estava três cores, né, aí foi dito, ó, gravura não é pintura. Mas eu queria essa fluidez, exatamente a fluidez que eu conseguia na pintura, eu queria na gravura. Então eu comecei a pensar nas linhas, que uma das coisas assim que eu sou apaixonada naquilo que eu ensino é a questão do gesto contínuo. A gente tem um tema aqui, quando a gente ensina, eu gosto muito de ensinar a desenhar. Se é que a gente ensina, né? O outro é que aprende. Mas assim, é, é, um gesto único, sabe? Fluido, que seja linear, que seja uma linha dançante, sabe? Isso, eu pensei assim, eu vou unir isso à cor e vou levar a gravura para que isso seja essa fluidez da pintura, né? A pintura você consegue uma fluidez com a massa, né? E aí eu percebi que com a gravura a linha entrava, a linha serpenteava essa história, ela me dava esse movimento, né? E aí foi onde eu comecei a perceber a linha, que esse mesmo, tá vendo? Aí cada vez que eu entrava numa cor, a linha tinha que aparecer de novo. Então, a linha foi o elemento principal. Eu acho assim, o meu trabalho todo ele é muito marcado pela linha, sabe? E aí, olha esse aqui, vou Nossa, como é mostrar legal ele. ver a matriz assim. Putz, que linda essas matrizes. Ah, eu amo a matriz. É, Eu amo a matriz. Eu é acho muito assim, legal de ver. a matriz A tem uma gente, força poética muito grande, a gente né? costuma É ver bem só certo que representação. a gente gosta, né? Por exemplo, olha só, deixa eu colocar aqui igual tá, né? A inversão, tá? Mas há uma. Peraí, parece que tá trocado? Não, tá certo. Não, agora deu para ver. Tá legal. Deu Aí. para ver? Pois é, a linha, sabe? E eu acho assim, essa relação.
da pintura com a, com a gravura, que mais me chamou atenção foi brincar com os elementos mesmo, né, os elementos visuais. E entender que na pintura, mesmo que eu use um elemento, eu consigo um objetivo. Então, eu tenho que conseguir o mesmo objetivo em outra. Eu gosto muito dessa. E aí a questão das cores também. Ela é forte, né? Sim. Mas ela tem também uma questão que eu gosto muito, que é a questão do detalhe. O detalhe, ele tem sempre, ó, que tem uma divisão, tá vendo? Que tem um detalhe aqui e uma outra parte aqui. O que Minuciosa essa acontece? coisa. O detalhe, ele entrou no meu trabalho na, quando eu fiz o meu TCC. Eu falo que eu fiz um TCC poético, que eram umas obras em pintura, de tênis. Era uma arte bem pop, e que eu queria trazer para a arte uma linguagem pop, mas que fosse também algo que remetesse a uma visão de aproximação, um zoom nas coisas. E aí eu tive como referência o Glauco Pinto de Moraes, com aquelas locomotivas maravilhosas, Sim, sabe sim. aquele zoom que ele dava. Aí eu falei assim, gente, isso é fantástico, a maneira como ele vê as locomotivas, a aproximação. E ele tornava aquelas engrenagens a coisa mais linda do mundo. E eu falei assim, eu quero entrar nesse jogo. Aí eu entrei com relação aos detalhes, a série Detalhes, a partir de tênis. Hum. Novamente, o calçado influenciando um pouco É, minha visão, né? Que é coisa paterna. E aí, aqueles entrelaçamentos dos cadarços, né? Aquilo tudo foi para mim começar a observar esse tipo de coisa. Então, até hoje, eu faço questão de ter detalhes. Eu, mesmo trabalhando, igual foi aqui, um trabalho inteiro, eu joguei o detalhe aqui, tá sim. vendo? E nessa Uma questão do. aproximação mostrando um ponto de vista diferente, sabe o que é? A ideia é essa, mostrar um ponto de vista diferente. E aí eu passei, fiz serigrafia, é, na PUC tem pessoas bem fortes no campo da serigrafia que me deram um apoio. E É, aí, sabe, aí passei para serigrafia, e aí fiz algumas coisas, só que aqui eu vou mostrar emoldurado, porque essa eu já não tenho mais cópia dela. Tá vendo aqui? Essa foi uma das primeiras é a matrizes cabeça, é o perdidas. crânio. É, essa é a da cosmovisão, tá vendo? Em Sim. que eu começo a trabalhar a questão do crânio, né? E uma das coisas, uma vez, até um sobrinho meu, a matriz, que legal. É, Eu acho bonito demais a matriz, eu sou encantada com a e é muito matriz. legal quando a gente vê a obra e a matriz, porque, principalmente para quem É, às vezes não tem tanta intimidade, fica mais claro como é, né? fica mais claro, exatamente. Aí um sobrinho meu, tia, mas por que você está fazendo um negócio? Por que mostrando crânio, que não sei o quê? Qual a sua intenção? Eu falei assim, repare que eu não estou fazendo osso, eu não estou fazendo esqueleto, eu estou fazendo crânio. Crânio você só vê enquanto é vivo, né? Cérebro, ou seja, toda aquela parte que eu fazia era para mostrar a vida, superação das coisas, né? A fonte, fluxo, a ideia era essa. Então, em momento algum, o trabalho remete à morte, Sim. sabe? Ao contrário, é uma superação. Aí fiz alguns experimentos em plástico que eu acho desafiadores. Olha, é uma obra, até que por sinal ela foi para o livro do Biratã, só que em outra versão, ele escolheu uma PA. Nossa, que legal, que lindo, hein? É, essa parece que vocês mostraram ela. Eu acho que ela estava até assim, mas eu achei tão legal também que nem comentei, não. É, mas o plástico ele é desafiador, Ele porque é bem você não diferente. enxerga, né? Então você faz e faz meio que não muito fácil de ver. Agora, o que eu mais gostei, Renato, que assim tem sido para mim desafiador, foi o fato de que
o linóleo, e depois com vocês eu descobri o soft. Ah, Ah, eu amei. Exatamente pela facilidade de trabalho. Eu vivo em busca dessa facilidade. Limites, mas são limites que eu não quero que impeçam o meu trabalho. Ao contrário, eu quero é trabalhar. Então, nessa série, ainda usava o material, aquele que eu lhe disse sobre o calçado, né? E aí eu percebi que eu podia recortar, né? olha que É, legal. que ele, ainda assim ele permitia, na verdade serve assim, né? Ele permitia. Ó, fica legal eu atrás dele, ó. Então, já ficou. A gente vai pensando. A Mas TV se acontece, mistura com a obra. exatamente, esse recorte, sabe? Esse sair do padrão da matriz foi outra coisa que agora eu tô tipo assim, tô adentrando mais meus trabalhos nisso. Tanto é que essa série, eu quero trabalhá-la um pouco mais, porque logo depois que eu terminei, fiz as exposições de mostragem, né, aquela que você, é, a da tese, depois a da pesquisa, uma foi feita na FAV, outra foi feita na PUC, nos museus de cada uma, tá? Mas a pandemia entrou e eu não tive como trabalhar, né? Assim, mostrar esse trabalho. Então, tem inúmeros trabalhos que ainda não são conhecidos, né? Muito conhecidos. Tanto é que eu procurei para 10 gravuras as imagens não muito colocadas, repostadas, né? Exatamente para isso, para que pudesse conhecer um pouco mais. Ela foi uma, uma pesquisa que eu fiz mais de 100 obras, sabe? Foi uma pasta grande mesmo, e eu dediquei totalmente os 4 anos em gravura. Eu acredito, assim, que transformou a minha visão com relação à gravura. E eu me entreguei à gravura, né? Falei assim, gente, é por aqui que tem a ver comigo. E aí a necessidade de um material mais leve, um material mais macio, mais maleável, de possível acesso. Você viu que eu conversei com você essa semana sobre a Goiva, né? Sim, Exatamente por isso. Eu continuo na pesquisa, né? sim. E aí, esse recorte, ele está fazendo diferença no meu trabalho atual, sabe? Então, é o que eu tenho, assim, puxado. E os E, assim, materiais deslocado da conversam. forma, né, quadrada, Sim, sim. Quebra é, esse requadro, né? Sempre esse fica achatado. exatamente, essa janelona, né, quebra isso e começa a forma a nascer pela força dela própria, né? A síntese aparece, que é uma coisa que é fantástica. Eu acho que a arte não pode perder nunca esse caráter que ela tem de sintetizar as coisas, né? As imagens, as visões. Na verdade, a gente só sintetiza, né? E E, aí, essa questão de mostrar a forma mesmo, como ela é, isso tem me encantado, sabe? E aí, na pandemia, eu já entrei em outras coisas, já estou pesquisando outras coisas, mas não descaracterizou essa pesquisa que a Tomos Gravura me ofereceu. e aí Matriz você perdida, a forma, essa relação fluida, sabe? Ainda está presente. E aí, quando que entrou no Lugar Sem Máscaras que você está desenvolvendo agora? Sim, sim. O Lugar Sem Máscaras foi desse entendimento mesmo que a gente só podia tirar a máscara diante da natureza, né? E É, é, aí eu peguei, a partir de um curso que eu fiz, eu vou referenciá-lo novamente, porque as pessoas para mim são importantes, tá? Se tem uma pessoa que honra pessoas, sou eu. Eu honro porque pessoas devem ser honradas. Foi Rubens Matuque. Rubens Matuque, a Saidos e o e o TAI, novamente, né, trouxeram para Goiânia o Rubens Matuque. E ele deu um curso fantástico que eu carrego comigo eternamente, que é de você ter um objetivo, você ir atrás de alguma coisa com um objetivo e trazer e ir registrando esse objetivo. Assim como ele fez nos cadernos de viagem dele, né? E ele passou essa ideia dos cadernos, eu também tenho inúmeros cadernos. Então, algumas gravuras estão saindo de cadernos, né? Assim, outras não.
porque eu gosto muito de desenhar, como eu lhe disse. Então, eu tenho cadernos de desenho, vários, inúmeros cadernos de desenho. Uns bons, outros nem tanto. Mas, o que acontece? Eu, eu aprendi com ele isso, sabe? De você ter um objetivo. Então, como a gente não podia sair, o meu objetivo foi andar pelo jardim daqui de casa, que não é grande, mas ele é significativo para mim, que eu foi na pandemia eu dediquei a ter esse jardim, e eu comecei a ver formas, sabe? E olhar texturas, sentir cor, algumas vezes fotografar, fazer detalhes, que era outra coisa que me encanta quando eu fotografo, é puxar, sabe, extrair o máximo de uma foto ou negar parte da foto. Eu gosto muito disso também. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a registrar só locais que poderiam remeter a eu estar sem máscara. E aí eu coloquei lugares que eu passava a pé, né? No caso aqui, uma vizinha que tem uma arvorinha na porta, alguma coisa assim, e eu começava a estudar aquilo ali. Então era pequeno, era um campo pequeno. Não é uma grandiosidade com relação a plantas. Mas também me fez lembrar de Inhotim, o Ocidente de Inhotim, o prazer que eu tive em estar em Inhotim. Então, eu acabei fazendo uma gravura grande de Inhotim, que ficou muito interessante, também que é Matriz Perdida. Hum. E aí eu fui fazendo, sabe? Foi um pouco paisagístico, sim, mas também detalhes de plantas, de flores, de coisas que eu via na natureza, de um lugar que a gente podia viver sem máscara perto dele, né? E depois eu percebi que há coisas maiores ainda que se falam de jardim. Por exemplo, a gente sabe em textos, né, sagrados que o nosso fim será jardim, ou seja, lugar sem máscara, lugar de verdade, sabe? Então foi nessa conexão de você estar despido, né, na possibilidade de pureza, de oxigênio, né? Assim como aquela pessoa que o pai falece, ela fala, nossa, meu pai morre por aquilo que é mais barato, né? Aquilo que não tem preço, que é ar. Então, essas coisas, né? Aquela pessoa tão expressiva, né? Parece Santander, uma coisa assim. Então, é ver isso, sentir isso. O lugar sem máscara é nesse sentido. Mas já está em movimento também, o lugar sem máscara. Por quê? De certa forma, cessa em mim o lugar sem máscara quando eu retomo ao trabalho, né? E isso também aconteceu em períodos da pandemia. A PUC foi uma universidade que manteve firme, sabe? E a gente teve aula online e tudo mais. E eu ia para a faculdade, aproveitando os equipamentos e tudo mais. Eu ficava sozinha naquele lugar lindo que tem belos jardins, a PUC. E aí, o que que eu fazia? Fotografia, fotografava, desenhava nos meus períodos que eu não estava dando aula, entendeu? Porque como eu dou aula prática, algumas aulas tiveram que ser presenciais, pouquíssimas, né? É, mas mesmo assim a gente canalizava tudo para fazer na internet, modo remoto, como foi orientado pelo governo e tudo mais. Mas eu tinha aquele momento único de estar sozinha num lugar em belos jardins. E eu comecei a trazer isso, sabe? Eu já tinha entendido um pouco do corpo, da paisagem do corpo, em Tomôs Gravura. Aí comecei a trazer e abrindo novamente a forma, né? Então, passei a recortar de novo as imagens. E aí continua, sabe? Depois eu fiz uma viagem a São Paulo, que eu descobri um caminho diferente, um novo, quer dizer, um mundo novo. Nunca tinha vivido, por exemplo, eu visitei a Ípica, né, em São Paulo. Achei uma vida completamente diferente do que eu vivo, né? Mas eu fiquei impressionado, porque aqueles belos cavalos, né? E eu pus a me desenhar. Até encomenda eu tive lá dentro, sabe? Mas foi assim, experiências. Eu estou aberta à experiência, a ver e desenhar o que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que transmite e fala comigo, né? Eu acho que as coisas tocam a gente.
Tanto é que eu brinquei com a minha filha, né, que a gente foi para um curso que ela fez, e eu falei assim, gente, não existe uma égua tão linda como a Butterfly. Apaixonei na visão daquele corpo, sabe? É Sim, forte, é, forma, sabe? Forma. E aí eu quis trazer isso para a gravura também. Então, eu acho assim, eu sigo à risca o que o meu mentor primeiro, né, que foi por sinal meu irmão, que não interessa o que eu faço, mas como eu faço. E eu acho assim, sabe, Renato, a primeira coisa que eu faço é com amor e com muita paixão. Não daria conta de fazer se eu não tivesse totalmente envolvida. Segunda coisa que eu vejo é se é relevante mostrar aquilo que eu estou mostrando. Se é relevante, estou no processo. E aí é tudo que eu quero. Não fico muito presa, não está assim, não está assado. Não estou preocupada. Eu estou preocupada em não deixar passar essa força que a arte tem de fazer a gente expressar, sim. sabe? Com essa Eu não quero que isso sinceridade, passe. verdade por trás. É, eu quero registrar isso, Isso, sabe? isso transparece no seu trabalho. A gente vê que, nossa, tem essa sinceridade, essa força, essa potência, essa verdade. É muito legal. E um traço Ai, muito que bom. forte biográfico, né? Eu acho que isso também enriquece e traz uma beleza e uma força, porque a gente vê que é um trabalho que fala muito sobre você, né? Não é um trabalho que fala tanto do outro nesse sentido, de serem temas alheios, são temas muito íntimos. Opa, tem um- E aí, para a gente, é muito legal, porque quando a gente vê o seu trabalho, por ser, até assim, normalmente, essa sensação de ser trabalhos mais íntimos, para o observador, a gente fica muito próximo de você, e isso é muito legal. Né? que bom, Se aproxima. que Aí bom. agora a gente fica curioso para ver os próximos desdobramentos aí, o que, que vai acontecer. Vamos fazer uma 20 gravuras? Foi a 10, vamos a 20. Ah, É isso legal. aí, né? Eu acho que foi ótimo o bate-papo. Por causa da limitação de tempo, a gente já tem que encerrar. Mas foi Sim. muito legal E aqui se bater deixar, eu aqui. falo, tá? Se deixar, eu falo. Falo. Não, então vamos. Nossa, É deu para isso ter uma mesmo. ideia ótima, muito legal, É, super bacana o seu trabalho. A gente ficou apaixonado por ele e gostou muito aqui de conversar e conhecer a sua trajetória. E a ideia é essa mesmo, é que a gente consiga conhecer de vários lugares. Você que falou agora no fim, eu fui para São Paulo, vi uma coisa totalmente diferente. E acho que a gente tem essa coisa, né? A maioria das pessoas costuma ir para São Paulo, né? Até diria assim, São Paulo, Rio de Janeiro. E às vezes as pessoas que estão em São Paulo e nesses centros raramente saem de lá e vêm em outros lugares, né? Vêm outros artistas, coisa é e tal. verdade. Graças a Deus isso vem mudando. E para a gente foi muito legal conhecer bastante hoje um pouco aqui de Goiás. Eu acho que você tinha bastante aluna aqui, bastante alunas e alunos acompanhando aqui nos Que bom, comentários, falando que tiveram aula, que que gostam bom. muito, muito agradecendo também as suas palavras, que foram maravilhosas. Muito obrigado. Você Que quer ótimo. concluir alguma coisa também? Se quiser, agradeço de novo por estar aqui. Foi super legal compartilhar com você essas histórias. Se quiser encerrar também alguma coisa, fica, o espaço é seu. Tá. Eu estou muito contente com todas as pessoas que passaram aqui com a gente, porque esse diálogo é gostoso, né, Renato? É bom a gente conversar um pouco da gente, do prazer que a gente tem de trabalhar, né? Nosso país precisa tanto de trabalho, né? E a gente precisa tanto trabalhar, e a gente precisa puxar pessoas para ver o nosso trabalho também. Então, eu sou muito contente, eu vou falar a palavra mágica, eu sou muito feliz. Quando eu fui convidada por você, fiquei muito feliz exatamente por isso, a gente poder mostrar o trabalho, né? Tem tanta porta fechada, né? E de repente você abre, e abre para o Brasil todo, isso foi muito legal, sabe? Isso é bom. Outra coisa que eu queria dizer é a todos que estão me ouvindo.
Olha, faça, faça o seu melhor no que você estiver fazendo. É o seu melhor. Não compare com ninguém. Vão ter muitos acima, muitos abaixo, assim como eu. Eu sei que em etapas da minha vida foi completamente medíocre, mas até passar pela mediocridade, a gente precisa passar, né? Então, o grande segredo para mim foi a questão de entender que se coluna só piora, matriz perdida ressignifica. Então, para mim isso foi fantástico, ver que eu não vou falar assim, a arte salva. Não, é cada um com sua fé. O que eu entendo é que o trabalho é uma benção. E trabalhar com arte é dignificante. É verdade. E é isso que sabe, tinha que ter mais gente trabalhando né, nessa nossa atuação. E outra, tudo que a gente coloca o nosso corpo para aprender, a gente aprende. Porque a gente tem uma fonte que ainda nem se sabe o tanto que ela é possível, né? Então essa fonte, ela é inesgotável, né? Tudo que a gente quiser aprender, a gente aprende, né? E é isso aí, eu fiquei feliz. A Rosi está aí falando, Rosi, viva Filó, Rosi é uma pessoa fantástica, Pois é, obrigada, e o André obrigada a também falou todos que que não é vieram. matriz perdida, é matriz achada, né? Matriz achada, é, exatamente, matriz Achando achada, é a nada de perdido. Mas É, obrigado pelas palavras lindas que você deixou aqui com a gente, muito bonito, muito inspiradoras também. Tenho certeza que todo mundo que ouvir vai ficar comovido, né? A gente trabalha com a arte, sabe como é, e é muito é, gostoso ouvir isso, é verdade. Palavras maravilhosas, Filomena. Muito obrigado. obrigada, Renata, obrigada.